microfone agora tá habilitado, né? Bora lá, bora lá. Bora lá. Uhum, uhum, uhum. Vamos lá. Demorei, mas apareci. Ué, vamos que vamos. Vamos lá. Hoje vamos ler. é, Eita. Hoje vamos ler Meu Deus, Deus. Gênesis. Juízes 17 ao 19. Primeira coisa, vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai, te pedimos, Deus, abençoe nessa leitura. Te agradeço, Deus, por todas as coisas que tem feito na minha vida. Pai, te peço que o Senhor me dê sabedoria para ler a tua palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor cresça em mim a vontade de ler e que cada dia mais eu consiga me expressar melhor. Te peço, Deus, que o Senhor me abençoe, Pai, que eu possa conseguir transmitir a tua palavra de forma mais eh, honrada possível. Em nome de Jesus, amém. Bora. Juízes. Como que é? Juízes 17 a 19, né? 17. Bora lá. Vou dar a tela aqui, né? Que senão. Juízes 17. Os ídolos de Milca. Deixa eu ver se minha voz tá funcionando. Tá, né? O áudio tá. Ok. Deixar um pouquinho mais alto aqui. Pouquinha coisa. Beleza. Os ídolos de Milca. Não, os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica, que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia, disse a sua mãe: Eu a ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. O Senhor o abençoou. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e ela disse: Dedico solenemente essas pratas de prata ao Senhor, em favor de meu filho. Mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 pratas, ela separou 200 peças e as entregou a um ouvires. Delas, ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como seu sacerdote pessoal. E aí, Doguinho? Boa noite. Meu Windows deu um belzinho e agora que eu vim aparecer. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém, de Judá, chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu: Sou levita, de Belém de Judá, e estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai
e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além da roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal, e o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse: Agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. Idolatria na tribo de Dan. Naqueles dias, naqueles dias, Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido, como herança, quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então os homens de Dan escolheram dentre seus clãs 5 guerreiros corajosos das cidades de Zorá e Estaol, para explorar um território onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica e passaram a noite ali. Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: Quem o trouxe para cá e o que você está fazendo nesse lugar? Por que está aqui? O jovem respondeu: Fiz um acordo com Mica e ele me contratou como seu sacerdote pessoal. Então eles disseram: Pergunte a Deus se nossa viagem será bem-sucedida. Vão em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando de sua viagem. Os cinco homens, os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila, como os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não havia quem os aprisionasse em sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinha nenhum aliado por perto. Quando os homens voltaram a Zorá e a Estaol, seus parentes lhes perguntaram: O que vocês descobriram? Eles responderam: Vamos atacá-los. Vimos a terra e ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela. Quando chegaram lá, viram, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu, Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde não falta nada. Então 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Acamparam no lugar a oeste de Kiriat Jearim, em Judá, conhecido hoje como Maané Dan. Dali prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os cinco homens que haviam explorado a terra nos arredores de Laís explicaram aos outros: Numa dessas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham de o que vocês acham que devem fazer? Os cinco homens saíram a- os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, e os 5 espiões entraram no santuário, e removeram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos do lar e o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta, com os 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados ao santuário de Mica, perguntou:
O que vocês estão fazendo? Fique quieto e venha conosco, responderam. Seja o nosso pai e sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira e de um clã e de Israel do que da casa de um homem só? Não. De- do que da casa de um só homem? O jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-los. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida e se uniu a eles. Então deram a volta, colocaram as crianças, o gado e os bens na frente do grupo e partiram. Quando os homens, quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, é, na real não tá muito longe, né, mano? Deixa eu ver aqui. Quando os homens da tribo, não tá muito longe não. Quando quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, ele e seus vizinhos foram atrás deles. Gritavam para os homens de Dan, que se voltaram e disseram a Mica: qual é o problema? Por que convocou esses homens para nos perseguir? Mica respondeu: Como é que vocês me perguntam qual é o problema? Tomaram todos os deuses que fiz e levaram meu sacerdote. Não me restou nada. Os homens de Dan disseram: Cuidado, cuidado com o que você diz. Temos em nosso meio alguns homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família. Assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e foi para casa. Então os homens de Dan, levando os dois ídolos de Mica e o sacerdote, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança. Mataram à espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então o povo da tribo de Dan reconstruiu a cidade e passou a habitar nela. Mudaram seu nome para Dan, em homenagem ao antepassado deles, o filho de Jacó. Antes disso, a cidade chamava Laís. Levantaram ali a imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os descendentes de Jonatas serviram como um sacerdote da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. 19. O levita e sua concubina. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia, ele trouxe para casa uma mulher de Belém, de Judá, para ser sua concubina. Mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai, em Belém. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ficasse algum tempo, e ele permaneceu ali 3 dias, comendo, bebendo e dormindo. No quarto dia levantaram-se cedo e ele estava pronto para partir. Mas o pai da mulher disse a seu genro: Coma alguma coisa antes de sair. Os dois se sentaram, comeram e beberam.
Então o pai da mulher disse: Por favor, fique mais uma noite e alegre seu coração. Por favor, fique mais uma noite e alegre seu coração. O homem se levantou para partir, mas o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Por fim, ele cedeu e passou mais uma noite ali. Na manhã do quinto dia, ele se levantou cedo e estava pronto para partir. E outra vez o pai da mulher disse: Coma alguma coisa, deixe para sair à tarde. Assim, fizeram mais uma refeição juntos. Mais tarde, quando o homem, a concubina e o servo se preparavam para partir, o sogro disse: Já está escurecendo. Passe a noite aqui e alegre-se seu coração. Amanhã vocês podem levantar cedo e partir. Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir. Rumou para Jebus, isto é, Jerusalém, levantando, levando consigo os jumentos com suas celas e a concubina. Chegaram perto de Jebus, quase no final do dia, e o servo disse ao homem: Vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. Seu servo respondeu: Não podemos ficar numa cidade estrangeira, que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos tentar chegar a Gibeá ou Ramá. Passaremos a noite numa dessas cidades. Então prosseguiram. O sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, uma cidade no território de Benjamim. E passaram ali, e passaram ali para passar a noite. Não, e pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. Ao anoitecer, um homem idoso voltava para casa do trabalho do campo. Era no campo, na verdade, né? Era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntou de onde vinham e para onde iam. O homem respondeu: Sempre os idosos são mais atenciosos, né? O homem respondeu: Estamos viajando de Belém, de Judá, para um lugar afastado da região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar, embora tenhamos tudo o que precisamos. Temos palha e forragem para os jumentos, e bastante pão e vinho para nós. Vocês são bem-vindos em minha casa, disse o homem idoso. Eu lhes darei o que precisarem. Não passem a noite na praça, de jejum nenhum. Não, de jeito nenhum. Ele os levou para casa e alimentou os jumentos. Depois levaram, depois lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho, o dono da casa: Traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e falou com eles: Não, meus irmãos, não façam tamanha maldade. O homem é hóspede em minha casa. Uma coisa dessa seria uma vergonha. Tome minha filha virgem e a concubina do homem, e eu as trarei para fora, e vocês poderão violentá-las e fazer o que desejarem. Mas não façam uma coisa vergonhosa dessas com meu hóspede. Eles, porém, não deram ouvidos. Então o levita pegou sua concubina
e a empurrou para fora. Os homens da cidade abusaram dela e a estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao amanhecer, a mulher voltou para casa onde o marido estava hospedado. Caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina, caída à porta, com as mãos na soleira. Ele disse: Levante-se, vamos embora. Não, mas não houve resposta. Mas não houve resposta. Ah, acho que ela morreu, né? Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Todos que viram isso, todos que viram isso disseram: Desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pensem bem. O que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Eita, caraca, né? Acho que é só é isso, né? Acho que hoje é só até no 19, né? É, amanhã é dos 20 ao 22. Complicado, hein? É complicado. Pensa no peso desse capítulo aqui. Caramba. Fiquei até curioso para ler amanhã, mas tem que ser diário, né? Então deixa para amanhã. Ai, caraca. É complicado. Mas é isso. Valeu, Doguinho, por esse aí, mano. Daqui a pouco eu acho que eu vou postar primeiro isso aqui e depois eu vou abrir outra live de novo. Beleza? Valeu. Obrigado. Deus abençoe vocês, hein?